Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao item número 14 da introdução ao estudo da doutrina espírita de O Livro dos Espíritos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar assistindo, ouvindo, refletindo passo a passo, porque a introdução ela é fundamental para a compreensão de toda a obra, certo? E o tema que nos traz o item número 14 chama-se Ortografia dos Espíritos. E dizem a espiritualidade, nos diz a espiritualidade, melhor dizendo. Não perderíamos tempo com a objeção que alguns incrédulos fazem quanto às falhas ortográficas cometidas por alguns espíritos, se elas não nos permitissem fazer sobre o fato uma observação essencial. Concordamos que a ortografia deles nem sempre é impecável, mas é preciso ter uma mente, melhor dizendo, muito estreita para fazer desse tipo de fato uma crítica séria, afirmando que uma vez que os espíritos sabem tudo, deveriam também saber ortografia. Poderíamos opor aos incrédulos inúmeros erros desse gênero, cometidos por mais de um cientista da Terra, o que em nada lhes diminuiria o mérito. Entretanto, existe nesse fato uma questão muito importante para os espíritos e principalmente para os espíritos superiores. A ideia é tudo, a forma não é nada. Livres do corpo físico, a comunicação deles é rápida como o pensamento, porque é o próprio pensamento que se comunica sem intermediários. Assim, sentem-se pouco à vontade quanto para se comunicar conosco. Precisam utilizar a linguagem humana, que é perfeita e insuficiente para que possam exprimir as suas ideias. É o que eles próprios nos declaram. Por isso, é curioso observar os meios que muitas vezes os espíritos utilizam para atenuar a pobreza da nossa linguagem. Ocorreria o mesmo conosco, se tivéssemos que nos exprimir em uma linguagem mais pobre que a nossa. É a dificuldade que sente o homem de inteligência superior, que se impacienta com a lentidão da sua caneta, sempre atrasada em relação ao seu pensamento. Sendo assim, fica fácil compreender porque os espíritos dão pouca importância à pobreza das regras ortográficas, principalmente quando se trata de um ensinamento importante e sério. Já não é maravilhoso o fato de eles se manifestarem em diferentes idiomas e os compreenderem todos? Entretanto, não devemos concluir daí que eles desconheçam a correção convencional da linguagem. Eles a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia ditada por eles muitas vezes desafia a crítica do mais meticuloso purista, e isso apesar da ignorância do médium. Então, com isso, eles vêm dizer, conforme já falamos anteriormente, e ressaltando aquilo que nós somos aqui enquanto encarnados, nós seremos também após desencarnados. Então nós não daremos um salto, eu não daria um salto porque eu estou aqui encarnada e tenho certos vícios de linguagem, certos erros ortográficos que eu cometo, e quando eu desencarnar eu escrevo de forma perfeita, clara, compreensível a todos. Eu vou trazer as mesmas características, porque a evolução ela não dá saltos, é passo a passo. Então não é porque eu desencarnei que a minha linguagem já é perfeita, a minha ortografia é 100% correta, eu vou estar de acordo com a minha evolução. Então é desta forma que nós vamos vendo que nós progredimos passo a passo. Então, como aqueles dizem, concordamos que a ortografia deles nem sempre é impecável. Nem todas as coisas que existem no mundo espiritual podem ser descritas, as sensações e os acontecimentos, de uma forma que se traga compreensão para nós, porque a nossa linguagem, a nossa inteligência, por mais alcance que tenha, ela tem a sua limitação e muitas vezes não é possível se descrever da espiritualidade para cá aquilo que lá existe, certo? Continuando, a espiritualidade nos diz:
Observações. Entre os meios que os espíritos utilizam para atenuar a pobreza da nossa linguagem, podemos citar, com a participação do médium, psicografia mecânica. É quando o espírito, utilizando a mão do médium, escreve diretamente, sem que o médium tenha consciência do que está escrevendo. Esta faculdade é preciosa por não permitir dúvidas sobre a independência do pensamento daquele que se manifesta. Psicofonia mecânica é quando o espírito fala através do médium, que fica como um instrumento passivo, ou seja, não tem consciência do que está falando. Sem a participação do médium. Pneumatografia, ou escrita direta, é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Pneumatofonia, tendo em vista que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer com que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Essas vozes podem ser percebidas de duas maneiras distintas: uma voz interior que repercute em nosso fórum íntimo, ou uma voz exterior como se viesse de uma pessoa que está ao nosso lado. E aqui cita a fonte de pesquisa, o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra que Kardec codificou, assim, descrevendo, desmembrando os tipos de mediunidade e as explicando também da mesma maneira com que está fazendo aqui no Livro dos Espíritos com o auxílio da espiritualidade. Então, assim, nós podemos perceber que carregamos características dentro de nós, dentro do nosso espírito, que ficam guardadas na nossa tela mental, certo? Então, a nossa maneira de ser, de falar, de caminhar, são características que nós vamos guardando e que são maneiras de serem observadas por aqueles que estão aqui encarnados, para que possamos nos reconhecermos assim, desta forma, certo? Então, eu sou Débora Rabelo, este é o item 14 de O Livro dos Espíritos, Ortografia dos Espíritos, e no próximo vídeo nós estaremos estudando o item 15, o antepenúltimo item da introdução ao estudo da doutrina espírita de O Livro dos Espíritos, que é composta por 17 itens, além dos prolegômenos, certo? E ele se chama A Loucura e o Espiritismo, certo? Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, que Jesus nos abençoe e até a próxima.